Fala, monstros! E aí, como é que vocês estão? Beleza? E meus queridos profissionais da voz e principalmente profissionais de dublagem. Meu nome é Gabriel Bonilha, sou professor de vocal há mais de 13 anos e também dono do canal aqui Monstro Vocal e também dublador de monstros na The Monster Factory, que é uma empresa lá do Canadá e eu sou representante brasileiro dessa empresa, fechou? Esqueci de falar uma coisa, também meu nome está na Billboard, isso mesmo, meu querido, está na Billboard com a produção vocal do álbum Shades of Sorrow da Crypta, que é uma banda de death metal brasileira só composta por mulheres. Meu orgulhinho do meu coração. Estamos na Billboard. Hell yeah! Continuando o vídeo, é nóis. Sei fazer distorção vocal de maneira profissional e eu trabalho com isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dublagem de filmes. Principalmente agora que vai ter o Deadpool 3, a volta do nosso querido e classicão Wolverine. O Deadpool ele tem muito essa característica nos filmes de trazer os personagens de uma maneira muito clássica, que eu acho isso muito importante. O Ryan Reynolds e os diretores ali do filme estão trazendo personagens de maneiras clássicas e bem fiéis à HQ. Ó, como é que eu sou fãzinho, ó. Adoro. Só alegria, tô muito feliz com esse grande encontro. É o encontro do século, na verdade, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre dublagem do Wolverine em si, porque infelizmente o nosso querido Isaac faleceu há um tempinho atrás. E agora, com certeza, vai ter que ter um novo dublador, né? Enquanto o ator do Wolverine estava afastado, o cara faleceu e agora vai ter que ter um novo dublador. E eu gostaria de enfatizar algumas coisas importantíssimas, principalmente agora que o Wolverine ele vai ser muito mais fiel ao original. E o Isaac, há 20 anos ele fazia o Wolverine e ele trazia essa característica vocal de distorção um pouco e também trazer uma voz mais séria, de um cara experiente, né? Que o Wolverine ele passa muito esse lance de segurança e tal. E é uma voz que passava muita segurança e muita firmeza, como se ele fosse o experiente de todo aquele cenário ali, como se ele fosse o caçador de todo aquele cenário ali, como se ele entendesse de tudo. A voz dele transbordava muito isso. E aí que tá o perigo, né? A seleção de um dublador novo para o Wolverine tem que ficar muito esperta com esses requisitos e essas características, né? Vai ser muito difícil alguma pessoa fazer parecido igual com o Isaac. Acredito que não vai funcionar bem uma pessoa tentar imitar o Isaac. Então vai ter que trazer esse sentimento para o personagem, que é com certeza ser fiel demais ao personagem, coisa que não estava sendo muito feita pela Fox, né? Tava um pouco dando umas gafes ali, principalmente em relação a figurino e algumas coisas assim, mas a voz ainda assim se mantinha impecável graças ao Isaac. Vamos lá, o assunto que eu quero entrar é, lógico, eu sou profissional da voz, de distorção vocal, trabalho na The Monster Factory, né? Que é uma empresa que dubla jogos e monstros, né, que é do Canadá. Eu sou representante brasileiro dessa empresa, então eu sei fazer distorção vocal há um bom tempo já e faço de maneira profissional, certo? Então a doideira é o seguinte, recentemente saiu uma notícia, né, que o ator do Wolverine ele estava reclamando pra caramba que ele tinha que fazer essa interpretação dessa voz com distorção. E a gente sabe muito bem que o Hugh Jackman, ele faz musicais também, né? Por exemplo, o Grande Show, ele faz musicais. Então ele canta com voz limpa, mas só que a partir do momento que ele começa a interpretar um personagem que tem uma voz mais pesada, ele acaba sofrendo muito, principalmente em machucar a sua corda vocal, né? No Logan, principalmente, quando ele estava fazendo o Logan, teve muito essa questão dele se machucar em relação à voz na hora de fazer aqueles tá ligado? Dessas distorções assim e afins. E falar com essa distorção não é um bagulho que qualquer dublador vai conseguir fazer. Tem que ser um dublador que é o que a gente chama de stan,
né? Que é um dublador dublê, né? Que é o que é o dublador dublê? A gente que distorce a voz, a gente somos dublês, né? Da voz, né? Então a gente consegue fazer distorção tranquilamente sem se machucar. Então o cuidado vai ser arranjar um cara que vai transmitir o que o Wolverine ele transmite na tela, ele não machucar a voz, porque vai ser um filme com certeza de muita ação, muita briga e muito diálogo, porque vocês conhecem que Deadpool é diálogo e ação pra caramba. Então tem que ter esse dinamismo, tem que ter essa dinâmica. E o dublador que não souber de distorção vocal, cara, ele vai sofrer muito e pode correr o risco de até perder a carreira se não pegarem alguém que manja bem dessa questão de distorcer a voz, né? Se o próprio ator que faz a voz original lá fora, ele já reclama, imagina aqui no Brasil. E a gente sabe que, principalmente a gente no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito maior em distorcer a voz. Pelo simples fato da nossa fonética, a fonética brasileira, ser muito mais aberta e a gente joga as vogais A, E, I muito abertas e isso dificulta muito para distorcer a voz, né? Isso dificulta muito para você ter uma desenvoltura com distorção vocal. A gente que trabalha com música, rock, metal e também dublagem de jogo com distorção, a gente já tem um costume enorme em fazer isso, porque a gente já faz isso há muito tempo e de maneira profissional. Então, uma sessão de dublagem que às vezes dura 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas, com uma pessoa que não sabe fazer distorção vocal, vai ser uma sessão muito sofrida, que pode danificar a pessoa, que pode fazer com que a pessoa ela perca a carreira dela, porque uma cirurgia vocal não é baratinha, é caro pra caramba. E imagina se esse filme tem uma continuação e eles escolherem errado o dublador. Isso vai dar muita bucha. Isso vai dar muita bucha. O Isaac, ele teve muito essa característica de ser a coisa nostálgica do Wolverine. Ser a coisa nostálgica do Wolverine, né? Então ele ficou por muito, muito tempo dublando o Wolverine. E as pessoas elas se linkam muito a ele, principalmente aqui no Brasil. E aquele lance, ele teve uma enorme carga horária fazendo o personagem. Se ele teve uma enorme carga horária fazendo o personagem, ele teve uma enorme carga horária de experiência. Talvez ele não tenha técnica vocal, mas a experiência acaba suprindo isso. Agora, você colocar uma pessoa nova para trazer para a dublagem, e principalmente trazer uma pessoa nova para encarar um personagem tão clássico e que já tem uma voz que já estava consolidada e que já vai ter que ter uma distorção e uma agressividade, é um desafio gigantesco. A margem de erro é gigante. Se o estúdio não tiver essa noção, a tendência de dar uma bucha é gigantesca, gigantesca, né? A gente sabe que o mercado de dublagem ele trabalha de uma maneira bem restrita, né? Muitas vezes não é aberta a novas vozes. Isso acaba sendo um pouco perigoso e limitante para o repertório deles, né? E aí a gente tem aquela questão também, os AIs, né, estão trabalhando muito bem. Será que vai ser bom fazer uma dublagem com AI e simular depois a voz do Isaac? Gente, o AI ele pode ser o que for, mano, mas não vai chegar à perfeição orgânica. Não vai chegar à perfeição orgânica, né? Mesmo tendo muitas músicas sendo lançadas com vozes diferentes, vozes novas, não vai dar o feeling orgânico e real. A sensação de robotização aparece e muito, mesmo que seja de uma maneira sutil. E quando é sutil, se caiu naquele vale da estranheza, puta, fode mais ainda. Aí o Wolverine vai parecer que ele é um robô falando. Vai ficar uma coisa bizarra e uma coisa muito esquisita. Então, a seleção de elenco para dubladores do Wolverine tem que ser muito ligeira. Se fosse eu, o que eu iria considerar?
profissional técnico da voz, principalmente distorção. Um profissional que ele consiga notas graves para fazer. Um profissional que ele consiga interpretar um personagem que ele passa uma segurança e uma força muito grande. E, principalmente, a agressividade, né? E também um lance de feeling, né? Tipo, ter bastante esse lance do feeling, assim, daquele lance do sentido caçador, né? Da sensação de que ele transborda de ser aquele cara que é o caçador da parada. E agora, com o Deadpool ainda, ele vai ter muito embate de diálogo. Então vai ter que ser um cara que ele vai conseguir trabalhar o diálogo de uma maneira muito, muito boa, né? Porque o Deadpool ele traz esse dinamismo para os filmes dele, né? Porque o filme é basicamente piada e ação. Então é um personagem sério no meio do caos. Então tem que ter muito tato para escolher um novo dublador para o Wolverine aí, né? Até acho que se o Isaac ele tivesse vivo, ele ia sentir um pouco de dificuldade, principalmente na parte humorística, talvez, né? Para transbordar, ele vai ter que transbordar um lado sério, mas ao mesmo tempo vai ter que cair nessa questão cômica, né? Então, tipo, vai ter que fazer essa coisa. E o Isaac ele sempre interpretou o Wolverine de uma maneira muito séria, né? E às vezes quando alguém lança uma piada pra gente, a gente tem que, né, dar essa importância pra piada, mas ao mesmo tempo o Wolverine ele não vai dar tanta essa importância porque ele vai achar meio ridículo, mas ao mesmo tempo ele vai ter que participar de uma maneira e essa participação muitas vezes do jeito que a voz vai ser interpretada é um pouco perigosa também. Então são várias nuances, várias nuances, mas a principal é: escolham alguém que não vai ferrar a voz. Porque se ferrar a voz nesse filme e o Wolverine voltar de novo, porque com certeza vai ser um sucesso esse filme, né? Porque é o encontro esperado. Gente, o próximo filme, se o cara não aguentar, vai ter que trocar a voz de novo e aí vai começar a ficar falhado. Deadpool 1, 2 foram pra mim, na minha concepção, cara, perfeitos. Eu tenho medo da franquia se estragar, principalmente em relação à voz. Mais uma vez, é muito levado pra voz os filmes de Deadpool, porque é piada, é entrega, é bate e volta, pá, 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 pá. Se não tiver esse papá e quebrar esse fluxo, o filme pode ter o CGI que for, o filme pode ter 1 zilhão de coisa foda pra caramba, pode ter o Hugh Jackman. Se ficar toscão na dublagem, meu amigo, é perigoso dar uma falhada legal no rolê, no geral. E Hugh Jackman passa a aula de distorção vocal, cara. Não sofra, não sofra. Tem muito profissional na área que faz isso. Se você se interessou em distorção vocal, tem aqui meu curso abaixo, só você tá acessando, dando uma olhadinha. Drive Fácil tá na promoção, 50% de desconto. Dá uma olhadinha aqui abaixo, acredito que tá até agora, na data de hoje aí. Então, tamo junto, é nóis. Espero que eu tenha abrido sua cabecinha para essas coisas novas, principalmente em relação à arte, em relação ao que a gente curte, fechou? E é nóis, tamo junto, yeah!